Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas aquisições do mês de outubro. E vou te falar, não foi pouca coisa não. Olha só isso daqui. O peso que tá isso daqui, gente, vocês não têm noção, mas eu comprei muita coisa boa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Bom, eu vou começar comentando com vocês uma compra que eu fiz no site da Sedete, que foi na editora Sétimo Selo. Eles tiveram uma promoção muito boa, gente, sério, agora no mês de outubro. E assim, eu paguei cerca de R$18, R$16 nesses livros, então tudo isso daqui saiu por menos de R$100, então eu fiquei muito feliz com essa compra. Inclusive, eu usei também um cupom de desconto da Carolina Prado, Café com Clássicos, então eu consegui mais 5% de desconto, então, gente, sério, valeu muito a pena. Eu peguei 3 livros do Shakespeare. Eu comprei, então, A Tempestade, ele vem nessa edição Pocket da LPM. Esse daqui é um texto integral traduzido pela Beatriz Viegas Faria. Veio aqui nessa ediçãozinha de bolso. Bem curtinho, ele tem 115 páginas, é onde termina o epílogo, então é um livro bem curtinho. Então eu peguei A Tempestade, Macbeth. Esse daqui é uma edição da Nova Fronteira. Esse daqui foi traduzido por... Deixa eu ver se eu acho a informação. Bárbara Eliodora. Não conheço, mas tá numa diagramação bem tranquila. Esse aqui também não é muito grande, ele tem 112 páginas. Então, eu peguei Macbeth e eu peguei também o Mercador de Veneza. Esse daqui, gente, ó, eu tô namorando já faz uns meses, só que eu achava sempre num preço que não me era muito atrativo. E esse daqui eu paguei, eu acho que foi R$18 ou alguma coisa assim. Esse daqui foi uma publicação livre, da editora Livre, selo livre, alguma coisa assim. Não conheço, mas ó, tá bem tranquilinho. Eu tinha deixado esse daqui na minha lista de desejos na Amazon, mas aí como surgiu então a oportunidade de comprar dentro do site da Sedete, eu fiz então a aquisição, porque pra mim não era muito interessante comprar no site por causa do frete. Mas aí com essa promoção ele veio com frete grátis, então adorei. Peguei também O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse daqui é do Lima Barreto, também é nessa Clássicos da Literatura, foi publicado pelo Selo Livre. Acho que é isso. E ó, também tá numa diagramação muito boa, bem confortável. E esse daqui tem 244 páginas. Eu ouvi falar muito bem desse livro, também tenho curiosidade em ler. Se eu não me engano, ele é um autor nacional. Isso mesmo, Lima Barreto, ele nasceu em 1881 a 1922, ele foi um dos maiores escritores brasileiros. Também tenho bastante curiosidade na escrita do Lima Barreto, quero então também fazer a leitura deste livro e eu comprei o que eu mais queria, que era Covades. Esse daqui ele foi escrito pelo Henrique... Enfim, tentem ler vocês. Foi publicado pela Sétimo Selo. Ele tem um texto integral com ilustrações. E esse daqui eu vi a primeira vez a Tatiana Feltrin comentando no canal dela. Ela trouxe uma resenha, ela disse que esse livro era muito bom. Parece que ele vai retratar uma história de romance no primeiro século, logo no início do cristianismo. Então parece que a primeira parte desse livro vai focar um pouco mais no romance e depois disso ele vai focar então em questões históricas da época, o grande incêndio de Nero, o Coliseu, enfim, é uma parte da história que eu tenho muito interesse. Então eu já estava há tempos querendo comprar esse daqui, mas ele estava sempre na casa dos R$90. Então não tinha condições, mas então ele entrou em promoção, ele foi a 62, se eu não me engano, no site da Sedete. E tô doida pra fazer a leitura desse livro, gente, vocês não têm noção. E parece que aqui aparecem também algumas figuras históricas, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Ele traz também
Um dicionário dos termos. Ele tem 535 páginas, mas isso também ele falando um pouco das regiões, de alguns personagens principais, personagens históricos. O livro em si, então, tem 517 páginas, nossa, muito interesse, eu acho que vai ser uma leitura bem emocionante. Eu já cheguei a estudar um pouco sobre o início do cristianismo, né? O livro de Atos, ele é o meu preferido da Bíblia, então eu gosto muito dessa história do surgimento da igreja no primeiro século, então eu tenho certeza que eu vou me apaixonar por esse livro, e, gente, eu estou ansiosíssima para fazer a leitura. Assim como também eu vi indicação deste livro, Herdeiras do Mar, em outro canal literário. Eu não lembro o nome, mas se eu conseguir achar, eu deixo para vocês aqui na descrição como referência. Ele falou muito bem desse livro. É da Marilyn Brash, eu acho o nome dela. A história comovente e desconhecida das mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial ganha vida nesse romance épico, profundo e sensível sobre duas irmãs e um amor capaz de atravessar gerações. Parece que esse livro aqui ele vai abordar a história de uma jovem que é sequestrada como uma refém de guerra e ela se torna uma mulher de consolo com 16 anos. Então ela vai falar muito sobre essa questão do abuso, as condições subhumanas dos bordéis militares, enfim, parece que esse livro aqui ele vai retratar então a história dessa irmã de 16 anos que foi levada tentando voltar para casa em busca da sua irmã mais nova, alguma coisa assim. Então, realmente, gente, é um que vai ser pra chorar, entendeu? Pra chorar, acho que quando eu estiver ali numa vibe falando, eu quero realmente chorar, vai ser esse livro aqui. Mas eu tô muito curiosa. Deixa eu ver, ele tem... É um livro de 297 páginas, não é grande. A diagramação dele é um pouco apertadinha, pra mim que usa óculos, mas quero muito ler. Esse livro aqui também estava sempre na casa dos R$50, mas ele entrou então em promoção em outubro, eu paguei R$38. E inclusive, gente, se vocês não sabem, já começou o esquenta na Amazon de promoção e eu vi que este livro aqui também está a R$38, então vale muito a pena adquirir. Parece realmente uma história emocionante. Ai, gente. Preparem os lenços. É isso. Eu comprei também Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa. Esse aqui foi uma indicação da Gabi Junks. Ela comentou que teve um conto aqui dentro que foi muito emocionante, mexeu muito com ela, então eu fiquei super curiosa, já coloquei ele no meu carrinho. E esse daqui eu comprei no Mercado Livre. Ele é um livro de folha branca, eu paguei R$24 nele. Ele tinha entrado em promoção, então assim que baixou o preço eu já comprei. E ele levou quase um mês todinho pra chegar. Mas enfim, e a capa dele também é muito bonita. Eu gostei bastante dessa edição. E estou também curiosíssima para conhecer a escrita desse autor. Não conheço, nunca li nada dele, mas tenho bastante curiosidade. Eu gosto bastante também das indicações da Gabriela. Eu acho que ela é sempre muito certeira. Nós temos um gosto parecido, então, como ela trouxe a indicação, eu consegui achar num preço bacana, fiz a aquisição. E eu também comprei O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy. Esse autor ele é mencionado em uma das leituras que eu fiz em outubro, Lorna Doone. O autor de Lorna Doone era amigo pessoal do Thomas Hardy, então eu também procurei algumas edições que tivessem do Thomas Hardy no mercado. Eu encontrei essa daqui da Martin Claret, que eu achei lindíssima, capa dura, guarda colorida, corte trilateral, folha amarelada. Eu achei assim lindíssima. Ele teve então a tradução de Jorge Henrique Bastos e a introdução de Sandra Ciranguello Macho. Um do Thomas Hardy que eu quero muito ler é Judas o Obscuro. Ainda não consegui fazer aquisição. Esse livro não baixa de preço de jeito nenhum, mas assim que ele conseguir, assim que eu conseguir fazer aquisição, também é um que eu tenho bastante interesse, mais em Judas o Obscuro do que O Retorno do Nativo. Mas eu adorei essa edição, não podia deixar passar, então fiz a aquisição, está aqui. Um dia eu lerei ele. Outro que eu fiz a compra também, eu nem sabia da existência desse livro, mas aí no Clube Vitorianos, uma das meninas compartilhou, tipo, gente, é o último dia da pré-venda de Olive, da Dina Maria Mullock.
essa aqui é a mesma autora de John Halifax, que eu já trouxe resenha para vocês. Amei, amei demais esse livro, fiz várias marcações, chorei horrores, amei. E aí, então, a editora Kairos lançou essa nova edição em texto integral, que eu nunca tinha ouvido falar dessa história. A Diná, ela publicou bastante, mas esse daqui, de fato, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. E esse daqui parece que ele vai falar sobre uma mulher com deficiência na era vitoriana. Aqui, romance pioneiro sobre identidade, beleza, rejeição e superação. Olivia apresenta uma heroína diferente de tudo que a literatura vitoriana havia mostrado até então. Com delicadeza e coragem, Dinah Craik, na verdade é o sobrenome dela de casada, mas em John Halifax ela ainda era Dinah Maria Mullock. Então, Dinah Craik retrata os desafios de uma jovem mulher com deficiência em um mundo que insiste em julgá-la apenas por sua aparência. Uma história tocante, cheia de forças e humanidade, fundamentada na ética cristã, caridade, perdão e resignação, e que antecipa temas ainda urgentes como inclusão, autoestima e o direito de amar e ser amada. Uma joia esquecida da literatura clássica, mas atual do que nunca. Então, gente, eu amei essa sinopse, eu fiquei assim surtada. Assim que eu entrei, eu já comprei. Tem 543 páginas, eu paguei R$49, mas pelo que eu vi, depois que ele saiu da pré-venda, ele continuou o mesmo preço. Eu vou dar uma olhadinha na Amazon, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E esse daqui eu acho que realmente vai ser uma história que vai ser muito emocionante. Eu gostei muito da escrita da Dinah, ela sempre traz valores muito profundos, ela sempre traz uma reflexão, ela sempre traz virtudes na sua obra. Então eu acho que são obras inspiradoras e eu tenho certeza que essa aqui será também. Gente, olha a lindeza dessa capa. Tá linda. A editora Kairos realmente fez um lindíssimo trabalho. Ele foi publicado em 1850. Amei. Então a gente fica aí a recomendação. Olive, parece ser realmente muito, muito bom. E eu fiz também a compra de outro livro que entrou assim, numa promoção completamente inesperada. Do nada ele baixou de preço, que é A Gangue dos Sonhos, do Luca Di Fulvio. Esse daqui eu vi também indicação no canal da Tatiana Feltrin. Ela falou muito bem desse livro, que ela tinha gostado bastante e tal, que vai contar, né, a história de alguns meninos na sua infância. A sinopse diz assim: um romance que se desenrola como um filme, a cada página uma nova sequência. Nova York. Nos tumultuados anos de 1920, a cidade é, para milhares de europeus, a epítome do sonho americano, e não é diferente para Seta Luminita, uma italiana que, apesar de muito jovem, busca um lugar ao sol com seu filho Christmas. Numa metrópole em plena explosão, onde o rádio está nascendo e o cinema começa a falar, o menino terá que crescer entre gangues rivais em um ambiente de violência e pobreza, tendo sua imaginação e sua coragem como únicas armas para sobreviver. A esperança de uma nova vida nasce quando ele encontra a jovem Ruth, uma judia bela e rica. Uma história vertiginosa e luminosa, magistralmente escrita, uma reflexão sobre a violência cometida contra as mulheres, sobre o racismo e a incomunicabilidade social, um romance sobre a infância roubada. A Gangue dos Sonhos queima como um ardor violento e redentor, transportando o leitor para um mundo onde todos lutam para preservar a sua integridade. Esse aqui ele foi publicado pela editora Vestígio. Eu vi então a recomendação, esse livro aqui estava na casa de R$75, teve a promoção da Amazon lá de outubro. Assim que finalizou a promoção, no dia seguinte esse livro simplesmente despencou para R$35. E eu estava de olho nesse daqui e um outro do mesmo autor que eu fiquei bastante interessada, que se chama Os Garotos de Veneza. Esse aqui, no caso, eu não tinha visto nenhuma recomendação, mas como eles são do mesmo autor, eu tinha deixado, então, ali na minha lista de desejos. E esse daqui também baixou para R$35. Infelizmente, eu tive que pagar frete, paguei quase R$20 de frete, mas eu achei que valeu muito a pena. São 2 livros grandinhos, tá vendo? Não sei se eu comentei, mas esse daqui tem 588 páginas. E Os Garotos de Veneza tem 702 páginas, então são 2 pequenos calhamaços.
E os dois vão falar sobre personagens judeus, porque ó, esse daqui, Os Garotos de Veneza, 1515, Veneza. Quando Mercúrio se jogou no canal, a Giudita ficou tentada a segurá-lo ou a pular com ele. Ela não queria deixar de sentir a mão dele sobre a sua, não queria desistir dele. Já nas noites anteriores, na carroça, ela havia sido atraída pelos olhos daquele estranho garoto. Quem era ele? Ele não era um padre de verdade, confessara ela. Que palavras ele dissera ao saltar do barco? Ela mal se lembrava, sua cabeça ficou leve. Eu vou te encontrar, foi o que ele disse. A miséria flagrante de um bando de crianças perdidas, a filha secreta de um médico charlatão, a descoberta do amor, ouro, sangue, lama, honra. Com o seu novo romance, Luca de Fulvio transporta o leitor à Veneza do século XVI. Enredo sólido, diálogos autênticos e um personagem mais cativante que o outro. Fazendo eco com os best-sellers internacional, A Gangue dos Sonhos, esse novo romance de Luca de Fulvio conta a inesquecível história de amor entre um menino cristão e uma menina judia. Como pano de fundo, o primeiro gueto judeu da Veneza do século XVI. Um romance histórico único. Então eu fiquei bastante curiosa para conhecer a escrita desse autor. Ambos foram publicados pela editora Vestígio, estão com uma ótima diagramação. Eu não sei o quanto que ele está hoje na Amazon, eu sei que realmente eu paguei R$35, assim que eu vi o desconto, eu fiquei doida, já corri para comprar. Como eu comentei, acabou saindo então R$20 de frete, foi ao total uns 80, alguma coisa assim, R$100, enfim. Mas eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, então, para vocês fazerem aquisição. Parece ser uma ótima história. E, por último, o livro que eu estava mais ansiando comprar, assim, há meses. Eu tava só esperando chegar a Black Friday para conseguir comprar esse box. Só que em outubro ele baixou de preço, ele foi então para R$120 e eu falei, agora eu não posso deixar passar de jeito nenhum esse box maravilhoso do Umberto Eco, que gente, está assim ó, primoroso. Ele veio com uma revistinha contando um pouco sobre a história do autor e essas 3 edições, né, que vem no box. Ele vem então com O Nome da Rosa, e eu achei muito interessante quando nós colocamos um do lado do outro, ele forma o nome do autor, assim, Eco. Ele vem então O Nome da Rosa, que é esse daqui. Ó, ele veio com guarda colorida, corte trilateral também nesse tom de ouro velho, combinando com a caixa. A folha amarelada. O Nome da Rosa, ele tem, deixa eu ver, 589 páginas, edição em capa dura, lindíssima. Eu estou doida para ler O Nome da Rosa. Eu vi muita gente falando muito bem da escrita do Umberto Eco, não só dos seus livros de ficção, mas ele também tem outros livros falando sobre a escrita, sobre a literatura, que também falam que é maravilhoso. Então eu estou muito interessada em ler O Nome da Rosa. E junto então nesse box veio O Pêndulo de Foucault. Nessa edição aqui também, mesma padronagem. Ele tem 678 páginas. Ai, gente, tá tão bonito. Nossa, mas vocês não têm noção do quanto que eu tava doida pra comprar esse box, sério. E nós temos também, por último, O Cemitério de Praga, que são as 3 maiores obras do autor, né? Segundo ali a revistinha. E, ai, gente, vocês não têm noção do quanto que eu fiquei feliz por finalmente conseguir comprar esse box. Então, eu fiz a aquisição por R$120. Não sei se agora na Black Friday ele vai vir com preço mais em conta, mas enfim, foi o menor preço que eu achei na época. Ele tem uma luva bem resistente. E eu fiquei muito feliz, muito feliz, assim. Esse daqui foi com certeza a minha melhor compra desse mês. E ai, gente, olha só que coisa mais linda. Tá perfeito. Então, esses foram os meus novos adquiridos no mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado o interesse de alguns de vocês nessas edições, porque com certeza são livros que valem muito a pena a nossa dedicação, né, a nossa leitura.
E é isso, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Nós chegamos a 180 inscritos. E eu gostaria muito que nós batêssemos a meta de 200 inscritos até dezembro. É uma meta um pouquinho ambiciosa, faltam 20 inscritos. Então é isso, se vocês puderem curtir, compartilhar, comentar, nem que seja só um emoji, já ajuda demais o canal. Então é isso, um super beijo. Tchau!